E aí pessoal, bem-vindos ao Fortuidade. E no vídeo de hoje nós vamos vamos fazer aqui montar uma seleção de jogadores que são maiores do que os clubes. Não necessariamente aos clubes que eles estão ou que eles foram, mas jogadores que são maiores do que isso. Eles conseguiram transcender esse ponto. E assim, eu não coloquei jogadores muito antigos, isso assim, nosso imaginário, como Pelé, Cruyff, coloquei mais da nova geração, dos anos 90 para cá, dos anos 80 para cá. Porque são jogadores que estão no nosso imaginário, são jogadores que viram assim o nascimento o nascimento da mídia moderna, digamos assim, e consequentemente das redes sociais. Bom, para abrir assim, a minha seleção, no gol eu coloquei o Buffon. O Buffon, é difícil, assim, tem jogadores aqui que eles permaneceram muito tempo num clube, ou talvez a vida toda, e por isso é difícil você desvincular ele do clube. Então eu usei o seguinte pensamento: imagine esse clube sem esse jogador. Qual seria a dinâmica? E aí nós vimos a importância desse jogador pro clube e qual é a importância dele pro mundo. Se ele saísse do clube hoje, para onde ele iria? Que times iriam querer esse jogador e qual seria o impacto de tirar ele do clube? Vocês vão entender pelos jogadores que eu coloquei, certo? No gol eu coloquei o Buffon. É difícil você tirar o Buffon da Juventus. Ele saiu, claro, foi um evento histórico, o Buffon sair da Juventus. E assim, o Buffon sem a Juventus continua sendo o Buffon. A Juventus sem o Buffon perde uma certa identidade, perde um ídolo. E assim, foi difícil escolher goleiro porque, vamos falar o certo, a gente desvaloriza o goleiro. Então, vamos para a próxima posição. Escolhi o Buffon por esse motivo. Ele é um goleiro muito histórico, que quando saiu da Juventus para o PSG foi histórico também. Acho que poucas pessoas esperavam isso, e ele voltou para a Juventus para poder finalizar a carreira, porque é o time do amor dele, mas a gente entende que o Buffon era assim, nosso objetivo máximo em qualquer jogo que fosse jogar, queria contratar o Buffon. Eu pessoalmente preferi o Casillas, mas eu entendo um contexto geral. Na zaga, eu coloquei primeiro o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, ele é para mim hoje, talvez ele não seja mais o melhor zagueiro. Tem outros zagueiros melhor fisicamente e tal, mas com 34 anos, a relevância que o Sérgio Ramos tem, gols decisivos, postura de líder do time, é um cara que, assim, a expulsão dele nas oitavas de final da Champions resultou numa desgraça para o Real Madrid. O time não consegue se estabilizar sem o Sérgio Ramos como zagueiro. É um cara que leva energia para o jogo. E assim, se ele saísse do Real Madrid, provavelmente o Real Madrid iria penar um pouco até conseguir se adaptar sem o jogo do Sérgio Ramos, porque o Sérgio Ramos é um cara bom nas cobranças, tiro livre, então ele consegue bater pênalti, consegue bater falta, e ainda assim é decisivo em fazer gol de cabeças e outros e tem outros pontos muito melhores de qualquer outro zagueiro hoje no mundo. O segundo que eu coloquei é o Maldini. A importância histórica do Maldini, eu coloquei ele como zagueiro, embora ele fosse lateral, ele é um cara que se devotou a vida toda dele ao Milan, mas a gente entende que ele é talvez o maior zagueiro da história, até hoje, não foi superado, é o maior zagueiro da história, e a relevância dele e onde ele aparece, sempre aparece na lista dos melhores jogadores, sempre ele transcende ao fato dele ter sido daquele Milan. A gente entende o Maldini como uma instituição. Isso se refere a vários jogadores aqui. O meu lateral direito é o Daniel Alves, por motivos óbvios, acho que é o jogador com mais títulos na história. E é um jogador que também apareceu diversas vezes no Eleven do ano. Um jogador muito importante, maior assistente do Messi no Barcelona, né, enquanto ele jogou lá. E é um jogador muito importante para onde quer que vá. Marcelo, mesma coisa.
Depois o meio campo, eu fechei com Xavi, Iniesta e Beckham. Por que o Beckham? Embora ele não fosse o melhor, é um jogador extremamente midiático. O Beckham tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram. É um cara que embora fosse meio campo, as pessoas no começo da internet foi um dos nomes mais pesquisados durante anos. É um cara que sempre se manteve na mídia. É um cara que pra onde ele ia, a atenção se virava. É o que meio que acontece hoje com o Ibrahimovic. Sempre a gente espera pra onde que o Ibrahimovic vai. E era assim, o Beckham saiu do Manchester, foi pro Real Madrid. Do Real Madrid ele foi pro Los Angeles Galaxy, depois foi pro PSG. Então, é um cara que ele atrai atenção para onde ele vai. Consequentemente, consegue atrair torcedores. Talvez por causa do carisma, ou porque é um cara que atrai muita mídia, é um cara que atrai investimento, marcas. Então, eu coloquei ele nessa importância. Iniesta e Xavi, eu coloquei porque a gente entende que é uma era no Barcelona. A era Xavi e Iniesta. A saída do Xavi deixou o Barcelona, assim, já tava, a idade dele, né, tava chegando, mas quando ele saiu foi um baque, e as pessoas começaram a pensar assim, já que ele saiu, quanto tempo ainda tem o Iniesta? E é assim, é como você vê o Tsubasa sem o Mizaki. Então, quando você tem um time que tem Xavi e Iniesta e você perdeu os dois, a gente tem o Barcelona de hoje. No ataque eu coloquei Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Eu acho que não tem ataque mais óbvio do que esse. Aqui a gente tem uma das duas maiores contas no Instagram. E tem o Messi, que também tem uma conta enorme no Instagram. A gente Twitter. Poxa, o Messi vai sair 10 milhões de tweets. O Cristiano Ronaldo saindo do Real Madrid. Também milhares de tweets. São jogadores que atraem muita mídia. São jogadores que atraem muita atenção. E são jogadores que, embora tenham muita identificação com o clube, embora assim, o Neymar um pouco menos, mas acho que depois da Champions desse ano ele já entrou para a história do PSG e eu acho que ele vai ser muito mais importante. O PSG se reformular, talvez até ganhe uma Champions aí. São jogadores extremamente efetivos, são jogadores que atraem muita mídia, são jogadores que têm alto rendimento e são jogadores que, se você tirar do seu time, independente de quem você colocar, você vai acabar perdendo. São jogadores insubstituíveis. Vamos pensar assim no Real Madrid. O Real Madrid ainda está buscando um ponto esquerda que supra a necessidade do Cristiano Ronaldo. Aí tem o Vinícius Júnior, aí comprou o Hazard. Não é a mesma coisa. Neymar. Até hoje o Barcelona busca um substituto pro Neymar. Se não mudar o estilo de jogo, vai ficar buscando para sempre. E a saída do Messi do Barcelona causou tanta discussão que a gente pensa assim, o que aconteceria com o Barcelona se o Messi saísse esse ano? Então, essa foi a minha seleção de hoje, só vou dar uma recapitulada. Buffon, Maldini e Sérgio Ramos, Daniel Alves e Marcelo, Xavi, Iniesta e Beckham, Neymar, Cristiano e Messi. Lembra que aqui não é a seleção dos melhores, que eu acho. São seleções de jogadores que são maiores do que clubes. São jogadores que eles acabam carregando muitas vezes o clube nas costas e uma imagem e que são contratados exatamente por isso, para atrair imagem, né? Então, pessoal, obrigado pelo vídeo. Vejo vocês no próximo.